Bem-vindos ao UCEAB Notícias, informativo da União Cristã Espírita Amor e Verdade, casa espírita localizada na cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Este Notícias refere-se à semana entre os dias 13 e 19 de setembro, o mês da primavera. E, como sempre, nessa primeira parte, dedicamos um espaço à nossa meditação, com mensagens de cunho universalista. Hoje, a mensagem a ser comentada e analisada é a mensagem número 50, Avancemos, extraída do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje, diferentemente, a leitura e os comentários serão realizados por uma companheira nossa, lá do estado do Maranhão, de São Luís do Maranhão. É a jovem, mais uma jovem, aqui no canal, participando ativamente deste Notícias. Trata-se de Marina Ericeira, é uma psicóloga e tarefeira do Grupo de Estudos Espíritas MEI-MEI. Ela já apresentou essa análise no site de São Luís, chamado divulgar.net, onde existe um programa que é dirigido pelo nosso confrade Reinaldo Linhares, que conosco foi muito gentil, abrindo as portas para que nós utilizássemos qualquer tipo de informação em nosso jornal a partir do site deles. Muito obrigado, Reinaldo Linhares, pela sua fraternidade para conosco. Então, passemos a palavra para Marina Ericeira. Obrigado, Marina. Olá, me chamo Marina, é um imenso prazer para conversarmos sobre os ensinamentos tão ricos do nosso querido Emmanuel, que se encontram na obra Fonte Viva, e hoje nós vamos para o capítulo 50, que tem como título Avancemos. E esses textos do Emmanuel se inspiram sempre em alguma passagem do Evangelho de Paulo, e hoje nós vamos para a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo nos diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Então, olha só o recado de Paulo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E vamos para o texto de Emmanuel. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir.
é alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Então aqui nós vemos que muitos são os surtos, os acidentes que podem acontecer ao longo da nossa caminhada existencial. E esses acidentes, por vezes, podem nos deixar paralisados, estagnados, caídos frente àquele acidente no nosso terreno, na nossa caminhada nessa vida. E nesse sentido, nós muitas das vezes nos atemos a esses acontecimentos e nos delongamos ainda mais para nos reerguer, para nos levantar e dar continuidade a uma caminhada produtiva, a uma caminhada onde nós possamos produzir ao longo da nossa existência. E o que o Emmanuel vem retratar aqui nessas primeiras linhas do texto é que muitos são os acontecimentos, né? Muitos são os acontecimentos. Isso me recorda uma frase do Evangelho que Jesus nos diz: no mundo hei de ter aflições. Então nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para gozar de maravilhas, de prazeres e de satisfações, de tranquilidades, né? Nós estamos aqui para sim passar por certas dificuldades, passar por certos desafios existenciais, e é por isso que o Cristo nos lembra que sim, nós iremos ter aflições. É por essa razão também que o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece ainda mais a respeito disso quando nos informa que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, é um mundo onde é característico dessa jornada evolutiva, dessa etapa evolutiva, as aflições, as vicissitudes, as dificuldades, as expiações de problemas e faltas do passado. E por isso, sim, nós iremos ter que enfrentar dificuldades. No entanto, não serão essas dificuldades que irão nos permitir estagnar nessa caminhada evolutiva ou nos deixar paralisados diante dessas dificuldades. Continuando aqui o texto. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para o dia iluminado que nos espera. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossa energia em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. E essa segunda etapa, né, que lemos nesse momento, me fez recordar da bênção que é o esquecimento do passado. Porque muitas das vezes, né, como diz aqui Emmanuel, o passado, porém, se guarda as virtudes das experiências, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Então, olha só que bênção, né? Deus nos dá a oportunidade de renovarmos as nossas experiências a cada existência e nos dá essa bênção, essa dádiva que é o esquecimento das existências anteriores. Justamente para que a gente se concentre no aqui e agora, para que a gente faça dessa jornada uma jornada mais produtiva e que a gente não fique todo o tempo remoendo atitudes do passado, imperfeições do passado, nos recordando de quem com quem nós nos indispusemos, com quais pessoas nós éramos inimigos, com quais pessoas nós temos dívidas cruéis ou não. Então o esquecimento é uma verdadeira bênção justamente para evitar esse tipo de remorso paralisante, destrutivo, né, que nos faz estagnar nessa caminhada evolutiva, que de duas uma, ou a gente
retorna para esse passado doentio porque aquilo nos é muito familiar, ou nós estagnamos num processo de remorso e de culpa por nos recordarmos da nossa inferioridade e dos atos tão nocivos que cometemos no passado. Então é uma verdadeira bênção não nos recordarmos e podermos escrever uma nova história. No entanto, mesmo com o esquecimento, ainda assim nós temos sensações, nós temos sentimentos e nós temos os acontecimentos dessa própria existência que por vezes nos paralisa, por vezes nos faz estagnar nessa caminhada. E esse texto, ele nos convida a avançar, a crescer, a progredir. E nós espíritas nos recordamos que para avançar é necessário reforma íntima. E para a reforma íntima é necessário autoconhecimento. E aí está um dos exercícios mais difíceis de fazermos. Nós, seres milenares, com muitas existências e experiências do nosso passado, de longas e longas reencarnações, somadas a essas potências divinas que há em cada um de nós. Então, vê só que complexo. No processo de mudança, de transformação, nós vivemos um conflito interno. De ora percebermos os nossos traços de inferioridade do passado, da nossa condição atual, e de ora nos darmos contas das nossas potências espirituais. Por ora nos vemos frágeis, falhos, impotentes, e por ora nos vemos virtuosos, repletos de potencialidades. Que Jesus nos disse: vós sois deuses. Vê só, gente, que complexo que é nós nos vermos falhos, impotentes e frágeis e ao mesmo tempo pensar: eu sou Deus. Vós sois deuses. Eu e o Pai somos um. Na nossa caminhada evolutiva nós chegaremos a um nível, a um grau de evolução que nós e Deus seremos uno, né? Nessa total união, nessa total unidade de desígnios, de uniformidade com as leis de Deus, né? Essa condição de plenitude com Deus. Mas nós ainda nessa condição evolutiva que estamos, ainda olhamos para isso e ficamos confusos, né? Porque nós precisamos fazer esse processo de reforma íntima, que é reconhecer na gente o que é falho, né? Como nos diz o nosso querido Rossandro numa das suas lives, que reformar não é demolir tudo e construir uma coisa nova. Reformar é fazer um processo de mudança tentando ainda aproveitar o que tem ali de bom, tentando aproveitar as experiências. Então não tem isso de demolir tudo que aconteceu no passado e construir, né, um ser perfeito. Não. É dentro desse processo onde vai ser utilizadas as experiências falhas, todo o processo que você passou e vivenciou vão ser necessários para atingir a perfeição. E é por isso que reforma requer esse movimento, né, de se perceber, de enxergar os seus defeitos, de enxergar as suas falhas e de tentar fazer aquele esforço contínuo para a mudança, para esse alvo, para essa meta da perfeição, que o nosso maior exemplo é Jesus. No entanto, isso gera um conflito interno, porque muitas das vezes nós estamos naquele esforço contínuo de fazer o nosso melhor e em alguns momentos nós nos cansamos desse esforço, porque para mudar precisa esforço, precisa de comprometimento com aquele novo hábito, né? Com aquele novo hábito que você quer instalar na sua vida. E aí você está naquele esforço contínuo e tem uma hora que você se sente cansado e você vê que, nossa, mas eu tenho que me esforçar tanto, eu não sou nada disso que eu estou fazendo, né? Se é preciso esforço, a gente tem essa mentalidade de achar, se é preciso esforço, então eu ainda não sou isso tudo que eu estou tentando ser. No entanto, de nós nos acalmarmos, né? De nós tentarmos ver esse processo realmente como algo que é gradativo,
que requer esforço, que requer essa tentativa de sermos melhores, de nos comprometermos com hábitos melhores. E que muitas das vezes iremos sim fraquejar, iremos sim nos sentir cansados desses esforços e poderemos talvez dar 10 passos para frente e um para trás. Isso não significa dizer que nós não estamos progredindo, né? E que isso requer esse esforço contínuo e que é o que nos fará nos aproximar de Jesus, que é o nosso modelo. E isso não tira o nosso mérito. O esforço ou o fato de nós ainda termos imperfeições não tira o nosso mérito nas conquistas dessas virtudes que precisamos cultivar dia após dia. Então, essa reflexão desse texto me fez recordar de uma frase do Jung, muito interessante, que fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, esse processo de reforma íntima requer o autoconhecimento, requer o olhar para dentro e requer que nós tenhamos muita sinceridade e que de maneira muito honesta a gente possa se ver, se enxergar e se estimular cada vez mais a atingir essa meta de perfeição, essa meta de melhoramento, de todos os dias pensarmos que podemos ser um pouco melhor, que podemos nos comprometer um pouco mais com essa mudança. E se em algum momento nos depararmos com algum conflito interno, que isso é perfeitamente normal, natural nesse processo, né? Às vezes nós recordamos de nossas faltas, recordamos de acontecimentos e nos sentimos impotentes, nos sentimos frágeis, mas que a gente possa se lembrar que esses sentimentos são naturais, mas que também haverão dias melhores em que nós iremos nos sentir repletos de convicção, cheios de autoestima, pensando justamente nessas potencialidades da nossa alma, nessas riquezas espirituais imperecíveis que estamos aqui cultivando e que nos farão estar cada vez mais próximos de Jesus, sentindo essa vibração da verdadeira felicidade, empenhados na construção do reino de Deus e avançar para os dias iluminados que nos esperam. Nessa segunda parte, nós dedicamos as notícias, aos eventos, aos informes em nossa região, em nossa comunidade. Inicialmente, gostaríamos de relembrar, durante todo esse mês, que o boletim informativo da UCEAV se dedica ao movimento chamado Setembro Amarelo. Quem desejar solicitar o informe digital da UCEAV, basta fazê-lo através de um desses e-mails localizado na parte de baixo à esquerda da tela. O mês de setembro, que é um mês de renovação da vida material em nosso mundo, e sempre, como todos os demais meses, renovação da vida espiritual. Então, valorizemos a vida sob todos os aspectos, material ou espiritual. Esse é um mês de prevenção e conscientização ao suicídio. Participe de alguma forma. Às vezes, uma palavra pode ajudar imensamente um companheiro em desequilíbrio. A nossa sessão de autores e obras hoje traz um autor muito importante no desenvolvimento, na divulgação da doutrina espírita. Trata-se de um francês já desencarnado, que quando encarnado tinha o nome de Léon Denis. Ele nasceu numa localidade, um lugarejo chamado Faux, lá na região da Lorena, no nordeste da França, e desencarna numa cidade relativamente grande, cidade de Tours, onde ele viveu parcela significante de sua encarnação. O grande papel de Léon Denis, se pudéssemos sintetizá-lo em uma frase, é que ele foi o grande continuador da obra do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec, juntamente com dois outros companheiros,
o astrônomo e grande pensador Nicolas Camille Flammarion, que buscou a convergência entre a ciência do homem e a ciência espiritual. E Gabriel Delany. Gabriel Delany, nascido em família espírita, foi um engenheiro, mas fundou a União Espírita Francesa. Essa tríade, Camille Flammarion, Leon Denis e Gabriel Delany, foram os grandes continuadores do trabalho de Allan Kardec. Leon Denis nasceu numa família com limitações materiais. Desde cedo ele tem que trabalhar duro. Ademais, Leon Denis desde cedo apresentava deficiências visuais. No final de sua vida, praticamente cego, ele antes, percebendo que perderia a visão, inclusive estuda Braille. Então, desde cedo, ele trabalhou para auxiliar na manutenção de sua família. Mas, quando já jovem, consegue a ocupação de representante comercial, essa atividade vai auxiliá-lo muito no trabalho futuro de divulgação da doutrina espírita. Leon Denis era um autodidata. Ele completa o ensino fundamental dele aos 12 anos, mas lia tudo. E aos 18 anos toma contato com o livro dos Espíritos e torna-se um defensor dessa doutrina de forma muito intensa. Será um grande pensador da doutrina espírita. E uma característica que vai muito auxiliar no trabalho de continuidade da obra kardeciana é que ele é um grande orador. Ademais, ele teve apoio de dois mentores espirituais importantes na vida dele, que muito auxiliaram, Joana d'Arc e Jerônimo de Praga. Ao final de sua vida, ele recebe o epíteto de apóstolo do Espiritismo. Realmente foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Para fazermos uma síntese, aqui estão as principais obras de Leon Denis. Há de se destacar que existe um material muito rico de discurso que ele fazia em suas viagens, nos locais onde era convidado a realizar palestras. Algumas dessas obras nós vamos referenciar aqui como uma sugestão para leitura àqueles que se iniciam na doutrina espírita. Então, aqui estão as obras indicadas. Depois da morte, Joana d'Arc, Médium, Cristianismo e Espiritismo, publicados pela FEB, e outras em que a FEB, por algum motivo, não editou, como é o caso de Socialismo e Espiritismo. Indagados sobre o porquê não da edição desse livro, não obtivemos resposta através do site da Federação Espírita Brasileira. O livro chama-se Socialismo e Espiritismo, uma obra importante que demonstra o papel importante desenvolvido por Leon Denis também na sociedade. Ele era amigo de Jean Jaurès, um francês pacifista, fundador do socialismo na França, Partido Socialista da França, e que foi assassinado por um fanático belicista que era a favor da Primeira Guerra Mundial. É uma obra ótima para quem gosta dessa relação entre a sociedade e a dimensão espírita. Tem tudo a ver. O problema do ser, do destino e da dor vai nesse caminho também, como o socialismo e o espiritismo. Já no invisível é numa outra dimensão.
análise apenas de outra dimensão. O grande enigma e o porquê da vida estão relacionados. Vai nos responder o que somos, o que nós estamos fazendo aqui, né? Quando é que vamos partir para que lugar? Será que retornaremos para esse mundo? Iremos para outro mundo? Enfim, é uma tentativa de demonstrar soluções racionais para o problema da nossa existência. Esse livro que está de frente, O Espiritismo e o Clero Católico, também não foi editado pela FEB. Nós não encontramos esse livro. Deve ter alguma razão, que não nos cabe aqui querer explicar. Enfim, se você quer se aprofundar no conhecimento sobre a vida desse relevante irmão nosso, que muito contribuiu para a difusão da doutrina espírita, leia Leon Denis na Intimidade, de Claire de Beaumont. É da editora O Clarim. Por tudo isso, Leon Denis, muito obrigado. O informe Covid-19. A nível global, atingiu-se 28 milhões de casos confirmados. A nível nacional, ultrapassamos os 4 milhões de casos confirmados. Especificamente, no Rio de Janeiro, atingimos 240 mil casos confirmados. E a nossa região, como é que está? Você lembra da indagação do Último Notícias? Como seria o feriadão em Saquarema em termos de cumprimento das normas sanitárias propostas pela Prefeitura de Saquarema? A maioria já sabe o que aconteceu, não só em Saquarema, mas em toda a Baixada Litorânea, como também no estado inteiro. Mas, apesar do tumulto do feriadão e descumprimento das normas devidas, os dados que nós obtivemos dessa semana são esperançosos. Veja no painel, da semana passada para essa semana, final dessa semana, aumento apenas de 9 casos, 1.107 para 1.116. Através dos informes da Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema. Da Secretaria Estadual de Saúde, também não são muito diferentes. Veja que Saquarema, de 1.034, foi apenas para 1.043. Maricá, aqui embaixo está com a setinha para o alto vermelha, que está com uma intensidade maior de casos confirmados de contaminação. Os demais, assim como Saquarema, Tanguá, Rio Bonito, e Araruama, estão estabilizando. E isso é demonstrado aqui no gráfico de agosto, setembro, de casos confirmados. Percebam, aqui esse espaço maior, nós explicamos, foi dia 28 de agosto, não houve boletim, foi a interdição do governador, enfim, não houve emissão de boletim. Mas o importante é que no mês de setembro, veja aquilo que nós sempre comentávamos, torcer para que a linha de tendência ficasse paralelo à linha do tempo, aqui embaixo. Ó. É o que está acontecendo agora. Uma leve ascensão aqui. Vamos esperar os dados das próximas semanas para confirmar essa boa notícia aqui. O gráfico da linha temporal, que vem com os dados desde abril até o dia 11 de setembro. Aí só aparece 6 de setembro, em função da compressão dos dados do gráfico para poder colocar na tela. Veja, pela primeira vez aparece aqui no alto à direita a estabilidade
E aqui vejo a linha de tendência apontando agora para baixo. Oh, coisa boa! Essas são as 4 palavras-chave no combate, num verdadeiro embate à Covid-19. A educação, o amor ao próximo, a liberdade de escolhermos e exercermos a nossa cidadania. Se nós conseguirmos conjugar harmonicamente essas ações, evidentemente, em muito breve teremos muito menos casos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Meus irmãos, vamos nos amar. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. O exercício do livre-arbítrio e da cidadania depende, consequentemente, primeiro, desses valores e, segundo, do grau de evolução de cada irmão nosso. E agora, as informações da nossa comunidade espírita. Lembrando que, na semana passada, 4 de setembro, o CERJ, através de sua diretoria executiva, reitera a recomendação de suspensão das atividades presenciais nas casas espíritas. A grande maioria, em nossa região, das casas espíritas, tem seguido essa recomendação, o que é de extremo bom senso. E quais os estudos dessa semana? Na quinta, 17, e no sábado, 19 de setembro. Na quinta-feira próxima, retorna ao nosso canal a nossa grande colaboradora, Regina Bittencourt, a qual agradecemos penhoradamente em nos apoiar nessa empreitada da UCEAB virtual. O título do estudo que ela desenvolverá: O que precisa o espírito para ser salvo? Quinta-feira, 17 de setembro, às 8 horas da noite, 20 horas. E no sábado, também retorna ao canal a nossa companheira, Márcia Pinto, trabalhadora do Grupo Espiritualista Tarefeiro de Francisco de Assis, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que fará o estudo As Culpas que Carregamos Dentro de Nós, sábado, às 5 da tarde, 17 horas. Passemos agora a nossa prece de todos os domingos. Hoje, diversa, em função daquilo que apresentamos normalmente. É uma oração celta do amor à vida, nesse mês em que revalorizamos a vida em todos os sentidos, em todas as dimensões.